Fala galera, Kill Dragon aqui, tudo tranquilo com vocês? Continuando a falar sobre o nosso projeto Space Counters, nesse vídeo eu vou especificamente falar o porquê que eu tomei algumas decisões de design de código e também mostrar como que eu trato as strings dentro do projeto. Primeira coisa sobre o código. No tutorial da Unity, eles fizeram o nome das classes como Game Controller, Player Controller, Enemy Controller, tudo que você precisava para controlar o objeto na fase era um controller. Isso no começo meio que me deu um bug na mente, porque como o tutorial ele tem muito mais fins didáticos do que simplesmente fins de projeto. O controller ele faz tudo. Ele é um controller que é uma view porque ele pega os dados, é um controller porque ele controla todo o processamento do objeto, todo o processamento do jogo e também ele é um controller que se você for jogar no modelo MVC, por exemplo, né, é um controller que também é um model. Então, na verdade, o controller é um script que controla determinada parte da aplicação, para este tipo de padrão que é apresentado lá no tutorial. Então, padrão de nomenclatura eu resolvi seguir o mesmo que estava lá. Então, quem conhece de padrão de projetos, não se atentem a esses nomes. Game Controller, por exemplo, não é um controller de verdade como a gente conhece no MVC. Mais para frente eu até tentei fazer um controller de uma forma legal, que eu fui aprendendo conforme eu fui utilizando, que eu gostei mais, tá? Então, esse código, ele é um código de aprendizado, então tem várias etapas, tem várias soluções diferentes, às vezes até soluções diferentes para o mesmo problema, porque tem várias coisas que eu estava experimentando e por aí vai. Bom, todas essas variáveis públicas aqui são variáveis que vão aparecer aqui no meu inspetor. Toda classe que herda de MonoBehavior, ela pode ser atrelada a um objeto, no caso aqui é um objeto GameController, que está na cena, e tudo que você faz de público aparece aqui. A linha bem básica de Unity aí para vocês entenderem como é que funciona a coisa dentro da engine. Isso te traz algumas coisas, algumas facilidades, mas também te traz alguns problemas. Quando você vai herdar, por exemplo, de uma classe GameController que é MonoBehavior, você quer herdar de GameController, fica um treco terrível para você trabalhar dentro do código, porque ele traz os públicos tudo e se você quiser atrelar essa classe como um MonoBehavior em outro objeto, você tem que definir os públicos lá no outro objeto também e fica uma bagunça. Né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com esse negócio de tudo público, mas é assim que a engine funciona. Então, como é que está definido isso daqui? Eu tenho as variáveis públicas, tá? Normal. E tem algumas variáveis privadas que controlam os objetos que eu preciso chamar. Então, eu tive que criar uma série de soluções aqui. Pode ver que está tudo aqui como controller, tá vendo? Phase controller, challenge controller, find controllers. Esses controllers não são propriamente controllers, eles todos seguem esta mesma ideia do game controller aqui. São controllers que simplesmente controlam o fluxo do que é enviado para eles, independente se eles estão só controlando os dados ou se eles também têm métodos dentro deles. Então é basicamente assim que eu estou trabalhando aqui nesse código. No void start eu inicio todos eles aqui, no void start, e seto algumas configurações que são necessárias para o jogo rodar. Eu tentei tirar o máximo de responsabilidades do game controller, mas algumas responsabilidades eu ainda tive que deixar por causa de complexidade de código. Então tem coisas aqui, por exemplo, que você olha e fala: "Ah, mas isso aqui eu poderia mudar para outra classe". Eu organizei as coisas dessa forma aqui. Tudo que eu tenho no in-game está organizado nessa pasta in-game aqui. Na verdade, a minha classe de controle de in-game é o Game Controller e o Phase Controller. O File Controller, vou até mostrar aqui para vocês, foi só uma solução que eu criei para encontrar o objeto com uma tag de Game Controller e com a tag de Player Controller, isso que eu estava utilizando no começo. Foi apenas uma solução que eu criei para poder encontrar esses objetos na cena, sem precisar necessariamente de algo mais tão complicado. Ele simplesmente vai lá, procura a minha tag. Eu já vou explicar para vocês o que é esse tag constant strings aqui.
Ele simplesmente vai lá, procura o objeto com a minha tag e verifica se o controller existe. Isso daqui até existe já lá no tutorial, eu só passei para essa classe aqui e deixei a responsabilidade aqui ao invés de deixar no game controller. Tá? E ele vai lá e procura com essa tag e adiciona no meu game controller esse componente que ele achou com essa tag e a partir dali eu posso trabalhar com ele. Por que eu fiz isso daqui? Para resolver alguns problemas, por exemplo, como a questão do enemy spawn, os inimigos que estavam spawnando. No tutorial original era o Game Controller que cuidava dessa questão do inimigo achar o Game Controller e o Game Controller cuidava de questões como a explosão do inimigo, por exemplo. Eu achei muito mais válido colocar coisas como explosão do player e explosão do inimigo no player e no inimigo. Para mim faz muito mais sentido do que deixar o Game Controller controlando isso. Sons de explosão ficam na explosão, sabe? Eu achei mais fácil trabalhar dessa forma. Esse Find Controllers ele serve para resolver esse tipo de probleminha. Então, basicamente para isso que eu utilizei. Eu vou até já falar para vocês aqui uma solução que eu utilizo também para esse tipo de coisa aqui. Vocês estão vendo que isso daqui é uma string tag. É só uma string, nada demais, tá? Não tem nada de super especial. Eu tenho aqui esse tag constant strings. O que é isso? Tá vendo essa pastinha constant strings aqui? São três classes que eu criei com as strings constantes. É basicamente isso. Eu não gosto muito de trabalhar com string dentro do código, lá onde está havendo o processamento. Eu prefiro trazer isso para uma nova classe, mesmo que isso custe um pouquinho mais de processamento do processador. Mas eu prefiro trazer mesmo isso para uma nova classe. Aqui eu coloco os nomes que eu preciso, no caso. Por exemplo, aqui são tags que existem dentro do jogo, nesse arquivo. Nesse outro arquivo são os nomes das fases, menu, fase 1, fase 2, fase 3, endgame. E nesse outro aqui são textos da tela, né, de vida, score, preparado, né, essas coisas assim. Primeiro, isso me resolve duas questões. Se amanhã ou depois eu quiser mudar esse jogo para um outro idioma, por exemplo, inglês, eu simplesmente venho aqui no in-game constant string, mudo essa classe de por aqui mesmo e tá valendo, né? Essas frases aqui, elas vão vir todas em inglês no jogo e me tira a dificuldade de eu ter que procurar lá dentro do código, em todos os lugares em que é referenciado isso daqui, né? Essas frases. Então, eu não gosto muito de trabalhar com frases assim, com strings soltas dentro do código. Eu acho que nem é uma boa prática também. Então, o que eu faço? Jogo tudo num constante. Eu não sei se isso pesa tanto assim, mas eu jogo tudo numa constante, jogo dentro de uma classe, nomeio, chamo essa classe e tá valendo, tá tudo funcionando. Tá? Então, basicamente dessa forma aqui. Então, sempre que vocês verem alguma coisa com essa nomenclatura, não sei que lá, constante strings. Bom, é alguma string que está nessa pasta constante strings aqui. Ó. Tão simples quanto isso. Tá? Mesmo porque trabalhando dessa forma, eu acho que o código também fica mais limpo. Né? Na minha concepção, o código fica mais limpo. Você sabe que tudo que está em maiúsculo é uma constante, por exemplo, é mais fácil de você se encontrar. Você não fica vendo um monte de strings, de aspas aqui no código. O código vai ficar mais limpo, ficar mais simples de ler, né? E por aí vai. E lembrando, galera, se vocês quiserem continuar acompanhando o canal, basta se inscrever. Aquela coisa toda, vocês compartilham, blá 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 blá. Se vocês quiserem acompanhar especificamente este vídeo, vocês podem salvar a playlist para vocês. Já está criada aí a playlist do Space Counters Project. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Goodbye, adiós.